Fala, galera! Iha! Como é que você está, amiguinho? Amiguinha? Mancebinho, mancebinha? Preparadinho aí no seu assento, no seu local de estudo, naquele seu local aí onde você vai fazendo a massinha, onde você vai fazendo o cimentinho para colocar mais um tijolinho no seu caminho, rumo à universidade, amiguinho. Tudo bem? Espero que você esteja bem, espero que você esteja tranquilo, sossegado, preparado para mais uma aula de elerodinâmica, amiguinhos. Na aula passada o Ganso prometeu para vocês que nessa aula eu faria exercises, exercícios sobre a associação de resistores. Então nós vimos a associação em série, a associação em paralelo, a associação mista, como é que a gente faz essa coisa toda, e aí como é que as coisas dividem, quem não divide, quem é igual, quem não é igual. Se você ainda não se recorda, volte na aula anterior que você verá. E pegue sua caixinha de ferramentas, amiguinhos, porque nós vamos direto para os exercícios. Vamos lá, exercício 1, fofinhos. Uma estudante tem uma pequena lâmpada LED vermelha, em cujas especificações lê-se o seguinte: queda de tensão, a tensão elétrica no LED, nesse LED é 1,8 volts. E a corrente máxima que deve passar pelo LED é de 0,02 amperes. Ela quer ligar essa lâmpada a duas pilhas em série, cada uma delas com uma voltagem de 1,5 volts. 1,5 volts cada pilha. E são duas pilhas em série. Uma em série da outra. Ou seja, quando a gente liga duas pilhas em série, a gente soma essa voltagem. Mas percebe que para isso deve acrescentar algum resistor ao circuito, para não pôr fogo no LED, Item A: qual deve ser a resistência mínima do resistor para que a lâmpada LED não queime? Então olha só, pessoal, nós temos que associar um resistor de forma adequada com o LED para dividir a tensão elétrica. Por que dividir a tensão elétrica? Porque se as duas pilhas em série equivalem a uma de 3 volts, e o LED só pode ficar submetido a uma tensão de 1,8 volts, a gente tem que ligar um resistor para dividir a tensão elétrica e não pôr fogo no LED. Belezeira? Lembrando, qual associação em que é possível dividir a voltagem, dividir a tensão elétrica? Se você respondeu série, acertei! Sim, acertou. Então nós temos que associar em série um resistor com LED para dividir a tensão elétrica. Então eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Aqui está o LED, a lâmpadazinha. Aqui está o valor da resistência, tá? Eu vou chamar aqui de A de amor, B de baixinho e C de coração. E as duas pilhas em série, cada uma de 1,5 volts, equivale a uma única pilha de 3 volts. Tá? Essas duas pilhas aqui, ligadas em série, equivale a uma única pilha de 3 volts. Sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo. Como esses caras estão ligados em série, a mesma corrente elétrica vai passar para ambos os dispositivos, tanto para o LED quanto para o resistor que a gente vai associar aqui em série com o LED. A tensão elétrica no LED, tem que ser 1,8 volts. É uma imposição dos dados nominais desse dispositivo do LED, né? Dispositivo emissor de luz. Aqui, então, a tensão elétrica entre os pontos B e C, que é onde está o resistor, vai ser o U total, que é a tensão elétrica disponibilizada pelas duas baterias, menos a tensão elétrica que está submetido o LED.
Belezeira? Então, a tensão elétrica, a voltagem no resistor será 3 volts, que é o U total, menos 1,8 volts, que é a tensão elétrica que tem que estar no LED. Então, a gente vai associar um resistor em série para que ele esteja submetido a uma tensão de 1,2 volts. Beleza? Muito bem. Para que o LED funcione nos seus dados nominais, amiguinho, a corrente elétrica que deve se formar é de 0,02 amperes. E essa corrente que deve passar pelo LED é a mesma que vai passar pelo resistor, porque eles estão ligados em série, um em série com o outro, belezeira? Então, como eles estão ligados em série, a corrente elétrica no resistor será igual à corrente elétrica que passa pelo LED, que será igual a 0,02 amperes. Então, lembrando lá da primeira lei de Ohm, tá vendo como as coisas vão se precisando das coisas antigas? É interessante essa frase ridícula que o Ganso falou, né? Então, olha só, a corrente elétrica é de 0,02 amperes. Com a corrente e com a tensão, como que a gente determina o valor dessa resistência? Muito bem! Uri, a tensão é R vezes I, então eu tenho a tensão que passa pelo resistor, a tensão no resistor que é entre os pontos B e C, e essa resistência entre B e C. Eu vou escrever aqui RBC, resistência entre B e C, resistência entre B e C, tá escutando, choque. Então aqui ó, 1,2, nossa, eu manjo muito de inglês, hein? A resistência RBC, que é o que eu quero, 0,02 amperes. Pega o 0,02, passa dividindo, passa pro outro, senão você fede. Passa pro outro, senão você fede. Passa pro outro, senão você fede. Ó, 1,2 dividido por 0,02 seria a mesma coisa que 12 dividido por 0,2 ou 120 dividido por 2. Portanto, a resistência entre o trecho EBC vai ser de 60 ohms. 60 ohms é a resistência entre os dois pontos B e C. Beleza? Esse é o item A. O que pede o item B? Olha aí, ó. A estudante tem à sua disposição até 4 resistores de 120 ohms. Quantos resistores ela deve usar para que a lâmpada opere seguramente em sua corrente elétrica máxima? Justifique e faça um esquema do circuito. Então, olha só, ela tem disponível até 4 resistores de 120. Nós temos que pegar um certo número de resistores de 120 e associá-los de uma forma correta para que a resistência equivalente seja o que a gente precisa. Belezeira? Quando a gente associa resistores em paralelo, ainda mais resistores iguais, a gente vai ter uma resistência equivalente, que é o valor dele dividido pelo número de resistores. Então vamos lá. Se eu tenho resistores de 120 ohms, como que eu devo ligar esses resistores para que o equivalente deles seja 60 ohms? Mamão com açúcar, né, fofinho? Os resistores devem ser ligados em paralelo. 2 resistores devem ser colocados entre B e C em paralelo, porque 2 resistores de 120 ohms equivale a um único resistor de 60 ohms, que é o que a gente precisa aqui na parada. Belezeira? Então meu circuito final seria esse daqui que eu vou encavalar ele aqui bem psicodélico. Aqui está o LED. Aqui está a associação, 120 aqui, 120 aqui, papapá. Aqui eu chamei de A de amor, aqui B de baixinho, aqui C de coração. E aqui está a batera equivalente também, que é de 3 volts. Fechou? Aqui 3 volts, aqui 3 volts, aqui está o LED. A corrente elétrica total é 0,02 amperes. Aqui estão os 2 resistores de 120 ohms, que equivalem a um único resistor de 60 ohms, que é o que a gente precisa. A corrente se divide aqui, ó 0,01 ampere
0,01 ampere, volta a ser a corrente total e fecha o circuito no sentido do polo positivo para o polo negativo. Então esse é o circuito final, tá? Esse é o circuito final, justificando que nós devemos usar dois resistores em paralelo. Aí a gente tem aquela resistência que a gente precisa. Fechou? Maravilha da natureza? Tranquilo? Primeiro exercício, tudo bem? Maravilha? Ó, acabou esse primeiro. Vamos para o segundo exercício, amiguinhos. Segundo exercício. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente. Sobrecorrente, pessoal, só para ficar bem claro, é um excesso de corrente elétrica. Sobrecorrente. O fusível, ele é um dispositivo que protege os circuitos contra esse excesso de corrente elétrica. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a máxima corrente nominal, o fusível queima. Ou seja, ele impede que o resto do circuito fique sujeito a sobrecorrente. Beleza? Essa é a jogada. Muito bem. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Danifique os aparelhos do circuito. Como eu já disse, é um dispositivo de proteção. Muito bem. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U. E que esse fusível, que está representado na figura, suporte no máximo uma corrente elétrica de 500 miliampere. Aí, ó, miliampere é 10 a menos 3 amperes, ok? Essa é a tensão. Então, observa bem o circuito. Você tem aí, na parte de cima, olha bem aí na figura, 60 ohms, aí você tem 30 ohms e 60 ohms de novo. Depois a gente vai refazer esse desenho aí de forma mais elegante. E na parte de baixo você tem um resistor de 40 ohms, um resistor de 60 ohms, um resistor de 120 ohms, aonde está o fusível, e aonde a corrente elétrica tem que ser, no máximo, 500 miliamperes. Coloca aí na cabeça esse circuitinho, que a gente já vai usá-lo. Beleza? Qual é o valor máximo dessa tensão elétrica da bateria para que o fusível não queime? Beleza? Para que o fusível não queime. Enquanto o papai aqui, ó, papai cansa, Hadouken. Enquanto eu estava falando com você, aí eu lendo o exercício, eu já fui montando o circuito de uma forma mais elegante. Olha só, aqui eu vou chamar de ponto A de amor, tá? Então aqui, ó, aqui também é A de amor, beleza? Aqui eu vou chamar de ponto B de baixinho, então aqui também é B de baixinho. E esse ponto aqui, ó, que é um nó, eu vou chamar de C. E pela descrição do exercício, a corrente elétrica máxima aqui é de meio ampere. Meio ampere. Gansan, ele não falou meio ampere, ele falou 500 miliamperes. Amiguinho, mas miliampere divide por 1000. E aí vai dar 0,5 amperes. Amiguinho, 0,5 amperes. Então, neste fusível, não pode passar de 0,5 amperes. Olha que interessante esse problema, pessoal. Se eu considerar apenas essa parte aqui do circuito, eu já consigo determinar qual que é a voltagem entre A e B para chegar na situação que o cara quer, que é o máximo valor de meio ampere. Eu nem vou precisar da parte de cima, a não ser que eu queira me divertir depois, tá? Mas eu vou usar basicamente a parte de baixo. Veja bem, eu vou descobrir primeiramente a tensão entre A e C. Por quê? Porque aí eu consigo descobrir a corrente no outro resistor. Já que esses dois resistores estão ligados como?
em paralelo. Então a voltagem entre A e C é a mesma nesse resistor de 120 e nesse resistor de 60 ohms aqui, ó, nesse daqui, tá? Então, ó, a tensão elétrica, a voltagem entre A de amor e C de cavalo vai ser a resistência entre A e C vezes a corrente entre A e C. Eu vou usar aqui, ó, a tensão elétrica entre A e C será 120 vezes meio. É essa resistência de 120 vezes essa corrente de meio ampere. Então a voltagem, a tensão elétrica entre os pontos A de amor e C de cachorro é 60 volts. Essa é a tensão elétrica entre os pontos A e C. Essa mesma voltagem, pessoal, essa mesma tensão elétrica, essa mesma diferença de potencial elétrico é aqui o outro resistor ali, ó, em paralelo, de 60 volts, o burro de 60 ohms, está submetido. Então eu vou chamar essa corrente aqui, ó, de I. Pronto, I. Só I. I. Beleza? Como eu tenho essa resistência elétrica e eu tenho a voltagem entre A e C, eu vou usar a mesma expressão da primeira lei de Ohm, URI. E eu vou fazer assim, ó, essa mesma tensão entre A de amor e C de cachorro vai ser 60 vezes I, que é a corrente nesse fulaninho aqui, ok? Então, 60 volts é igual a 60 vezes I. Passo 60 dividindo, senão você fede. Então a corrente é de 1 ampere. A corrente aqui é de 1 ampere. A corrente aqui é de 1 ampere. Nossa, que psicodélica que ficou esse 1 aqui, vapo. Aqui, ó, 1 ampere. Então, ó, aqui é meio ampere e aqui, ó, é 1 ampere. 1 ampere. Ok. Então eu já tenho a tensão entre A e C. Se eu descobrir a tensão entre C e B, a gente descobre a tensão total. Já que a tensão total é entre A e B e é o que a bateria está disponibilizando. Fechou? Então olha só que fofo. Como que eu determino uma voltagem no resistor? Eu preciso da resistência dele e eu preciso da corrente. E a corrente nós vamos achar agora. Que jeito? Se chega a meio ampere aqui, se chega a 1 ampere aqui, quanto vale a corrente que eu vou chamar de I'? Aqui, ó. I', que passa pelo resistor de 40. Muito bem. Se você pensou a soma, você usou, sem saber, uma das leis de Kirchhoff, né? Que é a soma das correntes que chega é igual à soma das correntes que saem. Nós vamos chegar na lei de Kirchhoff no futuro muito longínquo. Não muito longínquo. Retardado. Eu sou retardado. Eu comi criança quando era cocô. Então 1 ampere mais meio ampere vai dar, cural, aqui ó, 1,5 ampere. Essa é a corrente no resistor de 40, né? No resistor de 40 ohms. 40 ohms. Aí, amiguinho, nós vamos determinar a tensão. A voltagem entre C de cachorro e B de bola é aquela resistência de 40 vezes o I'. Essa tensão será, só imaginação, será que ela é 40 vezes 1,5, 40 vezes 1,5, 40 vezes 1,5. Vamos pro recreio. Que lixo esse comentário. Burro. Então 60 volts. 60 volts é a tensão. Ô Ganso, sempre vai ser igual a tensão ali nos dois lados? Coincidência, amiguinho. Total coincidência. Total coincidência. Agora ficou mamando com açúcar. A tensão total aqui, ó, o U total é a soma do AC mais o CB. O U total, que seria entre A de amor e B de baixinho, é a tensão entre A e C mais a tensão entre C e B. Portanto, a máxima voltagem da batera, é de 120 volts. E ponto final. Não tem conversa. Mais que isso, torra o fusível. Belezeira? Mais que isso, torra o fusível. A rigor, pessoal, a gente já teria terminado o problema, porque é isso que pediu. Mas eu vou extrapolar um pouquinho. Eu vou trabalhar um pouquinho com a parte de cima aqui do circuito que a gente não usou.
Beleza? Eu vou determinar qual é a corrente elétrica que vai passar aqui, ó. Vou chamar isso de I duas linhas. Para isso, o primeiro procedimento é calcular essa resistência equivalente aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de D, tá? E esse daqui é o B, tá? E esse daqui é o A. Ali é D porque eu não sei se o potencial é igual de D e de C. Fechou? Como que esses dois caras estão ligados? Em paralelo. Então, como são dois resistores em paralelo diferentes, eu tenho uma gambiarra. Aquela gambiarra do produto dividido pela soma. Então vai dar 30 vezes 60, dividido por 30 mais 60. A resistência entre D e B vai ser 1800 por 90, 20 ohms. Essa é a resistência entre D e B. Então eu posso trocar esses dois resistores por um único de 20 ohms, que vai ficar em série com o de 60. Eu vou fazer só esse pedaço aqui do circuito, tá, pessoal? Atenção, eu vou fazer aqui, ó, aqui e aqui, para a gente não perder muito tempo fazendo o desenho. Eu tenho esse resistor de 60, que já está aqui, e no lugar desses dois bandidinhos, eu vou pôr um de 20 ohms, tá? E aqui a bateria está ligada entre os pontos A e B. Bateria esta que a gente já sabe quanto vale a sua tensão. Qual que é a tensão da bateria? 120 volts. Belezeira? Muito bem. Então vamos lá. Entre esses pontos aqui, ó, A de amor e B de baixinho, agora eu tenho dois resistores que estão em série. Esses dois estão em série. Esses dois juntos equivalem a um único de 80 ohms. Tá? Então eu tenho uma tensão de 120, um resistor equivalente de 80 ohms. Essa tensão entre A e B vai ser esse resistor de 80 ohms, vezes o I, que eu chamei de I duas linhas, que é o que vai estar se formando aqui por esses dois cabeceiras aqui, ó. Olha lá, ó. É o I duas linhas. Ó. Tem a outra parte do circuito aqui, pessoal, só que isso não importa para resolver essa parte do problema que eu inventei. Então essa tensão será, essa tensão já é 120, 120 é igual a 80 vezes o I duas linhas. Então o I duas linhas é 120 dividido por 80. O I duas linhas será 120 por 80 é 12 por 8. 12 por 8 é 6 por 4, 3 por 2, 1,5. 1,5 amperes. Por força do destino, deu a mesma corrente que no outro ramo. Totalmente força do destino. Tá, pessoal? Totalmente força do destino. É 1,5 ampere aqui também. Para arrematar, qual seria a corrente total fornecida pela bateria? Qual é a corrente total fornecida para a bateria? Como a gente descobriu que é 1,5 aqui e acabou de descobrir que é 1,5 aqui, a corrente total da bateria seria de 3 amperes. Fechou? Essa é a corrente total. Então, pessoal, com esses dois exercícios, nós ilustramos circuitos onde existem resistências em série, paralelo, divide corrente, divide tensão e assim vai. Belezeira? Espero que você tenha entendido tudo, amiguinho. Espero que você esteja muito bem. Espero que você esteja preparado. Vai lá na descrição, lá onde tem os exercícios para você treinar. E tamo junto. Até a próxima aula, amiguinho. Valeu!